Olá, eu sou o Rui Castro, escritor e jornalista, e este é o Bossa Nova Hoje e Sempre, um videocast para quem gosta de ouvir histórias sobre a música que mudou a maneira do Brasil se ouvir e de ser ouvido. Olá, eu sou a Dora Vergueiro e nesse programa a gente recebe a cantora e violonista maravilhosa Wanda Sá, que foi testemunha ocular de tantos momentos incríveis da Bossa Nova. A Wanda estava ali, né, nos apartamentos, nas rodinhas do arpoador, nos estúdios, nas noites que ajudaram a inventar aquele jeito novo de cantar e de viver. Que prazer ter você aqui, Wanda. Como é que você está? Então, prazer todo meu. Eu tenho 1000 histórias para contar da Bossa Nova. Oba. Olha só, eu sei que você começou a aprender violão com 11 anos de idade e logo em seguida você foi uma testemunha da pré-Bossa Nova, né? Quer dizer, você foi a todos os primeiros shows e você, na faculdade de arquitetura, etc., e você ficava olhando para as mãos dos violonistas para aprender os acordes. Aprendi assim, aprendi olhando. Eu era vidrada nessa história. Mas eu tinha um caderninho de autógrafos. Eu ia atrás deles. Até que nesse festival da arquitetura, eu fui atrás do Menescal, vi que eu tinha esquecido do meu caderninho. Aí falei, Menescal, eu queria tanto aprender violão com você, como é que eu faço? Cheio de charme. Ele falou, me dá sua mão. Aí eu dei, ele pegou uma caneta e escreveu o telefone. Aí eu quase morri. Porque daí eu não lavei aquela mão, não sei quanto tempo, com o telefone do Menescal. Aí liguei para ele e a minha mãe falou, peraí, sozinha na casa do Menescal você não vai, vamos lá ver. Ele morava na Galeria Menescal, mas que não tinha nada a ver com a família dele, não. Ele morava com os pais. Quando a minha mãe entrou, conheceu a mãe dele, o pai dele, me liberou. Tadinha da minha mãe. Por que tadinha da sua mãe? Porque daí eu comecei a conhecer todo mundo, né? Aí, numa dessas, se ele ia fazer o show no Carnegie Hall, eu inventei, eu era metida de fazer umas versões das músicas dele em inglês. Fiz uma versão do Barquinho. Aí ele chamou o Ronaldo Bosco para ouvir. Aí Ronaldo, quando me ouviu, falou, para tudo. Vamos fazer um programa de televisão. Estou fazendo um programa com o Miele, chamava Dois no Balanço, ali na TV Excelsior, que era o canal 2. Ipanema. Ipanema. E eu fui fazer o... E tinha um auditório. Aí minha mãe deixou ir, porque daí foi papai, mamãe, foi a família toda. Foi todo mundo. E eu, primeira vez que fiz. E ali já estava o Sérgio Mendes, nesse programa. E assim eu comecei a cantar, sem saber que era isso que eu queria. Eu não queria isso. Mas, enquanto isso, você foi professora na academia de violão dele. Sim, né? sim. Fui professora há muito tempo na academia do Menescal, porque ele casou e passou a academia para o Ronaldo. Passou para o Carlinhos. Carlinhos Lira. Virou e falou, como é que vocês dão aula? Quando a gente falou como é que a gente dava aula, ele falou, fecha tudo, vão aprender meu método. Ele tinha um método maravilhoso, que é como eu ensino até hoje. E nós, então, aprendemos, porque a gente tocava tudo na orelhada, ninguém sabia nada. E ele tinha um método todo organizadinho, acordes bem Carlinhos, acordes básicos, relativo menor, auxiliares, tudo bonitinho. Então a gente aprendeu bacana, aí abrimos a academia, aí já com Carlinhos e Menescal. Academia. Você se lembra de alguém interessante a quem você ensinou, que saiu, se tornou um nome? O Daniel Zulay foi meu aluno. Eu tive muitos alunos assim, ali. Porque quando o Menescal casou, passou os alunos dele para mim. Eu tinha 45 alunos. Eu dava aula o dia inteiro, chegava lá cedo, era aqui na rua Dias da Rocha, era uma casinha no fundo de uma galeria, e tinha um detalhe, quem tomava conta era Otávio III. E Otávio já era produtor do João Gilberto. Quando chegava no fim do dia, quem aparecia? João Gilberto. Aí. E tocava? Tocava. Falando em João Gilberto. Tocava. Tem uns momentos na memória coletiva que a gente sempre se imagina, né? Se teletransporta para o lugar onde a gente estava, exatamente, tipo 11 de setembro, tipo a morte do Senna. Você consegue lembrar o momento, assim, exato, o lugar que você estava quando você ouviu o João Gilberto pela primeira vez? Talvez tenha sido aí, nesse lugar, nesse contexto. Eu não lembro da primeira vez. Mas quando ele entrou na academia e pegou o violão, ele estava com mania do trem, blim, blom, blim, porque ele tinha essas músicas. E a gente não conhecia esse aspecto dele, né? E a Nara também era professora, sim, Nara era professora. Aí Nara um dia chega para mim e fala assim, eu tenho um namorado que é cineasta, que agora está filmando na Bahia, eu fico muito sozinha, quer ser minha amiga? Eu quase morri, né? Quer dizer, que bonitinha. Aí passei a ser amiga da Nara. A gente saía da academia juntas,
esse apartamento que ela tinha aqui com os pais, e vinha jantar aqui muitas vezes, conheci Danusa. Eu era muito menina e eles eram todos de uma geração um pouquinho acima da minha. Mas eu estava ali. Menos a Nara, né? A Nara é mais ou menos. Ela era mais velha que velha eu. que ela. Mas assim, naquela época fazia diferença. Sabe, claro. Fazia diferença. Você sente, já falando em Nara, esse lance da Nara achar que o título de musa deixava ela, sei lá, em segundo plano, se incomodava. Isso é verdade ou é folclore? Eu não sei disso, não. Não sabe disso, não? E você já se incomodou? Porque eu acho o título de musa maravilhoso. Não, isso pode ter sido depois, né? Agora, você, a Nara e outros, né, fizeram parte de uma geração genial que foi quase que guerrilheiras do violão, né? É de repente, verdade. um bando de meninas, sabe, de classe média, bonitas, etc, tal, de ótimas famílias, saíram à rua, andavam na rua com o violão na mão, entendeu? Tiraram o estigma do violão, que era até então era uma coisa de botequim vagabundo, né, de boêmio, E de homens, né, de né? gente, e de homens, né? De repente está lá aquele bando de meninas de violão na mão. Não, as nossas festinhas, se você não tocasse violão, você não estava com nada, entendeu? Você tinha que tocar, porque o violão rodava, todo mundo tocava. Então você tinha que conhecer aqueles acordes. A gente era apaixonado por acorde. A gente queria saber que acorde, que danado de acorde é esse aqui. Entendeu? Então, assim que a gente aprendeu. E tocava, né? A gente tocava. Quer dizer, eram mais músicos do que cantores, na verdade, né? Mas exatamente, falou certo. A gente queria... Eu sou... Outro dia eu peguei minha carteirinha do músico, está escrito músico prático. Porque você sabe que não tem feminino para essa palavra. A minha está né? escrito músico prático também. músico. Musicista, talvez. Musicista é estudante de música. sim, não quer dizer que faça música. Outra coisa que eu quero saber se é verdade, que quando não é, ela fala logo que não é. Não conheço isso, não. É verdade que a Nara te desaconselhou a viajar com o Sérgio Mendes? Poxa, mas é isso? Eu tenho certeza que você quer fazer essa pergunta? Tenho, né? Tá no meu roteiro, gente. Mas isso é depois, isso é 65. Depois de Então, 65? mas fala aí. É porque ela tinha acabado de voltar de uma viagem com o Sérgio, né? Ela foi para uma viagem para o Japão. E aí, logo depois, o Sérgio me convidou e ela foi lá em casa e falou isso com a minha mãe. Falou, não deixa ela ir, não. Porque ele passava um pouco do ponto? Não, não era isso, não. Ela achava que ele tinha um caráter mais ou menos, Entendi. entendeu? Vamos dizer assim. Mas eu queria muito ir. E Quando você eu foi? queria o negócio, eu fui. Maravilhoso. Eu fui. E como foi? A experiência foi espetacular. A gente foi, Jorge Ben, Rosinha Nossa. de Valença, Tião Neto, Chico Batera, o Sérgio e eu. Não podia dar errado, Não né? podia. Só que o Sérgio, ele já queria morar lá. Então, ele já contratou um produtor americano, chamado Richard Adler, que fez a turnê render. Então, cada lugar desses que a gente ia, tinha uma audition para os produtores locais. Então, a gente tocava para os produtores para ver o que acontecia. E ali ele já arrumou a vida dele, entendeu? E a minha também, porque eu assinei também imediatamente. Voltamos ao Brasil, ficamos um pouco, depois voltamos para ficar o tempo lá, para fazer o que a gente fez. E deu certo, né, Rui? Mas olha só, antes disso aconteceu uma coisa importantíssima para a Wanda. Ela gravou o primeiro disco dela. Um vagamente. Vagamente, né? Que é uma capa linda, inclusive, Capa que eu acho linda. linda. Aquilo é onde? Aquela foto é onde da capa? Na Barra, aquela Na Barra, praia era a Barra. Mas hoje não tem mais aquela praia. É. A Barra não é mais aquela praia. Claro. Agora, quer dizer, você, olha só, você com 22 anos, gravando aquele disco, uma estreante, né? Ia gravar o seu primeiro disco, produção do Menescal, imagino, né? É. Com- Primeira produção que ele fez É. também. Aí é o seguinte, aí vamos armar o repertório desse disco, né? Ó, Wanda, vamos lá na casa do Tom, pegar uma música com ele, entendeu? Aí vai lá, Só isso. a Wanda com 22 anos, nunca gravou nada na vida, tá lá o Tom ao piano. Como é que é essa história? Então, quando entramos naquela casa que ele tinha, no Barão da Torre. No Barão da Torre, é. Ele recebeu a gente no portão, ele era um portãozinho assim, abriu. Eu já entrei impressionado, porque eu nunca tinha visto um homem tão bonito quanto ele. Acho que até hoje eu não conheci. Bonito como o Tom. E ele tinha essa coisa linda de tocar piano, todo arrepiado. Dora adorou essa Eu amei muito. Então ele mostrou duas músicas, o Inútil Paisagem, Só Tinha de Ser Com Você, que eu preferi, mas ele empurrou o Inútil Paisagem para mim. Mas eu saí de lá com o Inútil Paisagem na mão. Pode um negócio Ai, mais meu lindo do que Deus. esse? É preciso Pelas alguém mãos de um braço acreditar arrepiado isso. ainda. É preciso acreditar nisso, entendeu? Que uma estreante pode entrar na casa do... Já era, na época, o compositor mais importante do Brasil,
e ele de graça dá uma música para ela. Que música é? O Inútil Paisagem. Só isso. Hoje é impensável Tudo fluiu isso, né? muito para você, né, Wanda? Tudo fluiu muito. Foi. E aí, foi na hora rápido, foi rápido. Agora, olha só com quem que ela gravou esse disco. Né? Só de pianista, né? Um em cada faixa. Sérgio Mendes, Luiz Carlos Vinha e Tenório Júnior, né? Cada qual numa faixa. Olha Timaço. só. É. Quem mais? Olha só, tinha os primeiros arranjos que o Elmir fez para a Elmir orquestra. Deodato. Foi nesse disco. Eu me lembro tão bem dele entrando com uma camisetinha vermelha. Ele era um garoto. Peraí, uma pergunta para você. Quando você recebe essa pérola, Inútil Paisagem, como é que foi a gravação? Como é que foi a expectativa de dar a tua releitura? Essa Foi gravação ansiosa? tem uma história, né? Que daí vira Inútil Paisagem mesmo. Porque foi a gravação que tinha um arranjo do Elmir para a orquestra. E a gente chegou no estúdio e não apareceu ninguém. Menescal me pegou, ele tinha um Fusca, pegou o Sérgio Barroso, que era o baixista, pegou o Humberto Contardi, agora eu me lembrei, que era o técnico, e fomos os 4 para esse estúdio. No centro da cidade do Rio. Não apareceu ninguém. Meu Deus, e aí? Ninguém. Aí nós gravamos assim, baixo, violão e voz. Ou seja, ainda teve uma interferência divina de fazer um arranjo. Quando ali. nós saímos do estúdio, a gente viu os tanques. Passou pela Praia do Flamengo. Estava pegando fogo na Uni, foi o dia da Revolução. Uau. Era o dia 1º de abril de 64. Era o dia 1º de né? abril de 64. Meu Deus. Agora você imagina, Inútil então, Paisagem. você passa, então, de repente, e vê aquela coisa que acabou sendo uma coisa histórica, né? Quer dizer, o incêndio da Uni, né? Uma coisa que marcou terrivelmente aquele dia. E o mais engraçado é que o Menescal não sabia do que se tratava. Eu falei para ele, tem certeza que a gente vai gravar nesse dia? Acho que esse não é um dia bom. Ele falou, não, já está tudo marcado, é isso. Eu falei, Esse bom, foi o arranjo que valeu? Essa gravação ficou... não teve arranjo. Ah, não teve? Vocês não gravaram só com essa o formação? arranjo para a orquestra do Elmir não aconteceu. Ia ter violinos. Porque os músicos não apareceram. Espertos não foram até lá. E quando valeu? Como foi? Foi assim, gravou isso, valeu isso. Então Essa é isso que eu estou perguntando. Se valeu, olha E é uma aí. gravação impressionante, porque é um sopro, né? De voz. É uma coisa impressionante. Né? Você sabe como é que a gente gravava? Era um microfone só que saía tudo. A gente gravava, não tinha fone, nada disso. É especial, ouço essa gravação, eu acho incrível. Ah, eu quero também. É ouvir incrível quando sair e acho que nunca houve outra tão boa quanto essa. Né? Obrigada. Mas é impressionante, você parece que está soprando a letra, entendeu? Que era uma Elogio coisa de Rui completamente... Castro, hein? Não existia isso na época. Né? Mesmo as cantoras, tipo Nara, que ainda não era cantora profissional, né? Quer dizer, qual era o modelo As da época? cantoras precisavam ter voz, né? Eu não tinha. E não, Claro não que precisava, tem, porque aquilo que timbre você lindo. apresentou é uma coisa que nunca tinha sido feita antes, aquela coisa soprada, né? Eu sei porque eu ouvi outro dia essa gravação, juntamente com qualquer outra, assim, a Silvinha ou qualquer outras cantoras, e você sente que é uma coisa mais encorpada. Você não, você sussurra a letra. É uma coisa impressionante para a época. Né? É bonito, sim. Eu virei Vagamente, né? Meu sobrenome. Porque a capa era eu andando na praia com o violão, assim, escrito Wanda Vagamente. Aí virou Wanda Vagamente. Aí virei Wanda Vagamente. Ainda bem que isso acabou logo depois. Né? Ainda bem que depois parou, né? Não tinha sentido isso. Olha, tá cheio de coisa polêmica no meu roteiro. Eu estou improvisando, porque é uma honra muito grande, né, estar nessa mesa aqui. Eu não posso deixar de dizer. E esse cara aqui maravilhoso, que ontem ganhou um prêmio Jabuti, parabéns. Ontem não, há várias semanas. Não, foi meses ontem. atrás. Foi ontem. Quando for pro ar, não é ontem. Ah, mas eu quero saber de você emocionado recebendo. Não, ontem, ele tá vindo dessa emoção. Dia do passado. Não vem me desautorizar aqui, não. Ainda vai o rapaz ter que editar essa parte. Não vai editar, não vai. Ele quis desconversar porque ficou desconcertado com o elogio. Mas incrível, né? Ainda falando de Tom Jobim, 99 Maravilhoso. contos, 99 vezes Jobim. É uma honra estar aqui com você também, Wanda, porque Muito obrigada, muito obrigada. te ouvir, aprender, você é puro amor, maravilhoso. obrigada. O que você vai perguntar? Eu quero perguntar para ela, porque tá cheio de perguntas difíceis aqui no meu roteiro. Eu tenho que voltar agora aos Estados Unidos com o Sérgio Mendes. Ah, não, Então, você vê não aí. vai mandar e-mail, eu não quero falar disso. Não, mas isso é importantíssimo, acabou. Você foi com o Sérgio Mendes para lá, para Califórnia. Você quer que eu volte para o Sérgio Mendes? Então depois eu vou fazer essa pergunta polêmica. Tá. Você Então, me lembra? vamos voltar então ao Sérgio Mendes. Tá. Você foi para lá, o Sérgio estava também. O Sérgio tinha ido ao Carnegie Hall, né, achou que tinha condições de vencer nos Estados Unidos, armou um conjunto muito bom, levou você como vocalista e gravou 3 discos com você. E você gravou um disco
Solo. Nós gravamos o primeiro, que era o nome do grupo, que era o Brasil 65, que foi em 1965 que nós gravamos. Exatamente. Mas aconteceu um fato comigo, porque no dia que a gente estava no Shelley's Main Hall, que era um negócio, uma casa assim, que era o grande lugar que nós cantamos, quando nós saímos, veio esse cara para mim, no camarim, com o Sérgio do meu lado, falou assim, I'm gonna make you a big star. Aí eu gelei, falei, cara, não tem que dizer para ele que eu não quero isso. Dava medo? Era o Richard Adler. Não, era o Dave Cavanaugh, que era o produtor do Sinatra, moço. Do Nat King Cole. Do Nat King Cole. O Nat King Cole ainda estava vivo quando a gente foi. Por que você não queria ser uma grande estrela? Porque eu nunca quis ser. Até hoje eu não quero ser. Não quero esse lugar. Acho que tem muita gente que quer e fazem muito bem. Eu não quis isso. Tanto que eu voltei, vim embora. Sim, mas ele para fazer isso que ele queria fazer com você, imagina o sacrifício que você ia ter que fazer, as tarefas que você ia ter que cumprir. Você já pensou, hein? Graças a Deus. Eu me lembro que ele me levou no último andar da Capitol Records, que era aquele prédio, né, que é igual ao Hotel Nacional. Cilíndrico. Ele falou assim, você está dizendo que você vai embora, sabe quantas meninas fariam qualquer negócio para estar aqui no seu lugar? Eu falei, mas você conhece a minha casa? Aí ele começou a rir e falou, que casa? Eu falei, a minha casa é no Leblon. Você não conhece? Se você conhecesse, você ia dizer, eu quero. Eu vou voltar para minha casa. Olha que maravilha. Maravilhosa. Mas e o Softly, que foi um LP solo que você gravou? Então, esse disco foi uma loucura, né? Porque era o Jack Marshall que fez os arranjos. Tudo foi o Dave Cavanaugh que arrumou. Gravei no Estúdio A, que era o estúdio do Sinatra. E gravava-se como? Eu ficava no centro, numa casinha, e a orquestra toda em volta. 1, 2, já foi todo mundo. Não tinha playback, não tinha nada, era tudo já. E era uma pessoa que mal sabia cantar. Outro dia eu estava cantando aqui. De repente eu estava nesse lugar, entendeu? Fizemos esse disco maravilhoso. Que chama Softly por causa do Vagamente. Então, seria Vagamente e Suavemente, né? Você podia ter continuado lá com o Sérgio durante muito tempo. Por que você voltou? Era muito difícil aquela relação. Uma relação muito difícil para mim. Eu não consegui resolver a minha relação com ele, principalmente. Por isso que eu escolhi. E o Tom foi muito importante para mim, porque se não era o Tom, eu não conseguiria voltar. O Tom me ajudou a voltar. Então, logo depois que eu cheguei aqui, eu caso com o Edu e volto. E quando eu volto para lá, Edu vai fazer o quê? Gravar com o Sérgio. Quando você estudou na Universidade da Califórnia. Então, quando nós chegamos lá, eu e o Edu casados, os dois queríamos estudar. Não, isso foi depois. Ah, sim? Tá. Então vamos voltar. Eu voltei para minha casinha do Leblon. Voltei para minha casinha do Leblon. E aí Vinícius virou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Pô, você fez tudo aquilo lá, e agora? Eu falei, eu que vim trabalhar um pouquinho com você, pode. Aí, poxa, eu fiz um show com o Vinícius e Caymmi em Porto Alegre. Aí comecei a fazer coisas adoráveis. Tudo. Aí eu queria. Essa big star, eu queria ser aqui, e não lá. Mas nesse caminho entrou o Edu. Eu casei. Mas aí você fez vestibular de Ciências Sociais para PUC, não fez? Isso é o princípio. Quando foi isso? Eu fiz exatamente no ano que eu comecei a dar aula de violão na Academia do Menescal. Então isso bem no começo? Isso é bem no começo. Eu queria fazer psicologia, como até hoje eu sou fascinada, adoro esse assunto. Você passou do vestibular? Não, claro que não. Foi salva pela bomba. Eu só pensava em acordes, entendeu? Eu só queria acordes, mais nada. Mas aí você voltou lá dos Estados Unidos, então foi fazer os shows no Vinícius. Aí eu voltei, sim. Aí eu voltei, casei com o Edu, voltei com o Edu, casada, e ele foi gravar com o Sérgio. Aí eu falei, eu tenho que descobrir alguma coisa para fazer aqui. Aí nós dois entramos na UCLA para estudar. Nós estudamos como ouvintes, porque nessa época nós não tínhamos o visto permanente. Porque para estudar lá você tinha que ter o green card, nós não tínhamos. O que você estudava? Hã? O que você estudou lá? O que eu estudei? Eu estudei tanta coisa, porque eu era ouvinte, cada hora eu estudava alguma coisa. Eu fiquei assim, correndo atrás. Eu também participei das aulas do Lalo Schifrin de arranjo. Estudei um pouco de arranjo, mas meu negócio era harmonia, eu estudei harmonia, era o que eu gostava. Mas aí eu fiquei grávida e eu tive que cuidar da minha casa. A gente comprou uma casa maravilhosa, a nossa casa. Compramos uma casa. E Edu não se adaptou lá. Só queria o Pasquim, Guaraná,
Hollywood. Ele queria a vida do Brasil. Explicando melhor, o Pasquim era um jornal famoso que havia na época. Na época, é. No qual, aliás, eu colaborei quase desde o começo. Hollywood era o cigarro Era o Hollywood, cigarro com ou Hollywood. sem filtro. Sem filtro, sem filtro, Guaraná. Guaraná, que não tinha em lugar nenhum, lá não tinha, evidentemente. Certamente devia ter saudade do feijão também. Aí eu descobri um lugar no sul dali da onde a gente morava, que tinha um mercado mexicano, que eu achei o feijão preto. Aí eu cozinhava para ele morria com arroz e feijão, entendeu? O Tom contava, né, que ele passou um ano sem comer arroz, porque não tinha, só tinha batata, né? Não tinha arroz. E aí fazia o seguinte, ele descobriu que se ele fosse na cozinha do restaurante, os cozinheiros eram todos porto-riquenhos, cubanos, né? Aí eles comiam arroz. Então o Tom comia a comida dos garçons, né? Lá nos fundos do restaurante. Então, aí eu fiquei lá, nós ficamos nos Estados Unidos 2 anos, aí voltamos para o Brasil. E aí eu tive, minha filha primeira nasceu lá e o segundo nasceu aqui, então eu tive 2 filhos assim rápido. Então, como eu tive 2 filhos, a gente estava construindo uma casa e era uma coisa meio conflitada para o casal, os dois fazermos a mesma coisa, eu parei. Eu parei para ser dona de casa. Isso foi no ano de 1970, por aí, eu 71. casei em 69, então, 70. E aí você passou esses anos seguintes todos... Parei 13 anos. Parei 13 anos. Parou de cantar, inclusive. Completamente. Não doía, não. Quando começou a doer, eu me separei. E aí eu procurei Ronaldo Bosco na mesma hora. Aí Ronaldo falou, vamos começar tudo de novo. Engraçado que eu olhei para o meu lugarzinho ali, ele estava ali. Ninguém tinha ocupado ele. Aí eu falei, vou sentar aqui de novo, ver que negócio que dá. E deu certo de novo. Então eu voltei a cantar exatamente de onde eu tinha parado. As mesmas coisas que eu cantava, eu fui voltando. Qual foi o primeiro disco que você gravou nessa volta? Na volta, o meu primeiro disco que eu gravei foi com Célia Vaz, chama As Brasileiras, que foi uma ideia que nós dela, na minha vizinha, e eu ia muito para a casa dela para a gente tocar. Então nós fizemos, esse foi o nosso primeiro disco da volta. Em 1900 e? Hã? 1990 aí? Datas eu não sei, você que vai descobrir tudo. Não, eu sei, acho que você ficou 17 anos sem gravar. Talvez. É muita coisa, Muita né? coisa. E eu vi todo mundo que começou comigo virando big star, entendeu? Eu olhei para todo mundo realizou isso, eu não. Eu continuo, está tudo certo comigo. Eu não quero esse lugar, como eu não quis naquela época, eu não quero hoje também. Agora, eu quero poder fazer isso. Eu não aguento pressão, eu sou muito pressionada a cantar outras coisas. Uhum. Eu gosto de bossa nova e quero cantar isso. E o baú da bossa nova está cheio. Eu posso mexer ali muito. Eu sei onde estão as coisas, eu sei onde está o negócio. Então, eu quero continuar cantando isso. E você faz uma coisa que quase nenhum outro cantor faz, né? Você não fica só no repertório Tom Menescal, Baden, né? Você canta do Val Ferreira, você canta Oscar Castro Neves. Sim, porque eu estou atrás deles, eu conheço eles. Eu gravei um disco com o Nelson Faria, que eu descobri uma música da Silvinha Telles com Candinho. Eles tinham um programa de televisão. Nos anos 50. Se lembra desse programa? Então eles cantavam. Não imaginas, amor, a emoção que senti naquele instante feliz em que te conheci. Fiz o Nelson cantar. Cupido uma flecha certeira atirou e bem no meu coração acertou. Aí ele falou, a mesma coisa comigo também se passou. Era Silvinha e Candinho. Candinho, grande, marido dela, grande violonista. Eu acho que foi o maior violonista que eu conheci de perto. Ninguém tocava aquele violão, era uma coisa absurda que ele tocava. E sem saber música, né? Ninguém sabia nada. Só o Bonfá. Só o Bonfá, só o Bonfá. Que era um gênio. O que você faz até hoje, né? Você mantém vivas, né? Muitas canções da Bossa Nova que passaram abandonadas durante décadas, né? Sabe? A Bossa Nova não é só Garota de Ipanema, o Barquinho, né? E Águas de Março. Né? A Bossa Nova tem um repertório fabuloso, que vem desde o fim dos anos 50, né? Sabe, Menina Feia, sabe, tem uma quantidade enorme de canções. Nossa, o baú tá cheio, Rui. Você vai ver o disco que eu vou gravar o próximo. Era isso que eu ia te perguntar. Você acabou de falar para mim ali nos bastidores. Parei. Parou nada. Não, esse disco que eu gravei agora, que tem essa minha parceria com o Bena, é um disco que comemora meus 80 anos, que os produtores do disco acharam que era legal
pedi aos compositores, meus amigos, músicas inéditas. Então, tem uma música que o Menescal fez para mim, tem uma música do Donato, que estava novinha ali, inédita, tem uma música do Carlinhos. Então, tem umas coisas de compositores que era para comemorar os 80 anos. Agora, me aguarde os 81, entendeu? Uau! Wanda, a Bossa Nova começou em 1958, quando o João Gilberto gravou Chega de Saudade, e nos primeiros anos 60, né, foi crescendo, estourou até mesmo no Brasil. Houve um momento ali em 63, 64, que a grande música comercial do Brasil era a Bossa Nova e tudo mais. Aí, a partir de 66, a coisa começou a diminuir, várias coisas aconteceram, tipo Iê, os festivais da canção. A Bossa Nova foi se tornando uma coisa, foi sendo colocada quase que na clandestinidade, né? Diziam que estava fora de moda, e essa situação só piorou nos anos 70, e isso chegou até os anos 80, e eu sei muito bem disso, porque conversava com pessoas veteranas da Bossa Nova, alguns tinham vergonha de dizer que tinham sido da Bossa Nova. A Bossa Nova tinha se tornado uma música careta, a música dos pais, a música, enfim, ultrapassada. Foi exatamente quando você voltou a trabalhar, nos anos 80, que a Bossa Nova estava nessa fase completamente embaixo. Não havia disco de Bossa Nova em lojas, não havia show de Bossa Nova. Muitos cantores tinham encerrado a carreira. Claudete Soares tinha parado de cantar, os cariocas tinham parado de cantar. Enfim, e você começou a voltar nessa época. Que dificuldade você sentiu para retomar o seu lugar? Mas aí o que aconteceu? A Bossa Nova viajou. Já que ela não dava certo aqui, ela foi embora. Foi para o mundo inteiro. Entendeu? Eu sou uma pessoa que tem uma vida fora do Brasil muito grande, cantando Bossa Nova. Eu não sei cantar outra coisa e nem quero. Não fala comigo. Então ela viajou. Então todos os cantores hoje que quiserem fazer show lá fora vai ter que cantar Bossa Nova. A Leni voltou a cantar Bossa Nova quando foi para os Estados Unidos. Ela não cantava mais. Ela falou, agora eu canto Bossa Nova, Wanda, eu fico pensando em você. Ela me falava, fui lá 2 vezes visitar ela para isso, entendeu? Então a Bossa Nova teve que ir embora. E agora, graças a Deus, aos poucos, está voltando. Eu vejo assim, meu sobrinho, a garotada que tem interesse. E ela está voltando com tudo. E está voltando com LP, inclusive, Sim. né? As pessoas querem LP, que é uma coisa que já não existia. Nos anos 90, no começo dos anos 90, né, começou a volta da Bossa Nova com a volta ao trabalho de cantores e artistas que estavam até aposentados ou colocando outras coisas, voltaram a tocar e cantar Bossa Nova. Os discos antigos todos começaram a ser relançados. Novos discos foram gravados pelos veteranos. Apareceu gente nova também já cantando e gravando Bossa Nova. Então, quer dizer, eu acho que a Bossa Nova conquistou um lugar no mercado. Você vai dizer assim, mas não está na parada de sucesso. Ainda bem, de certa maneira, né? Ou seja, os Sabiás e Bem-Te-Vis também estão cantando o tempo inteiro aí e não estão na parada de sucesso, né? A Bossa Nova reconquistou um lugar no mercado. Eu acho que ela recuperou o lugar dela, eu diria assim. Expulsaram ela, mas ela teve que voltar. Acho que foi isso que aconteceu com ela. Entendeu? Porque até o Tom teve que morar fora do Brasil. Um negócio maluco desses aconteceu. Entendeu? Porque aqui não tinha espaço para ele. Então agora voltou. Então eu tenho o maior prazer de dizer que eu só canto o que eu sempre cantei. Não é que eu estou cantando outra coisa. Então eu vejo que as pessoas não têm esse tipo de pressão que eu sempre sofri. Ninguém fica falando para Alcione, para de cantar samba, porque você não canta outra coisa. Não tem isso com cantor de samba, que ficam cantando samba a vida toda. Eu quero cantar Bossa Nova até a hora que Deus me chamar. Por que a Bossa Nova é uma verdade para você? Hã? Por que é uma verdade para você? Porque é a música mais bonita que foi feita nesse país. Sim. Não estou falando de compositor, não. De riqueza. A música é rica. Não é qualquer pessoa que toca, não é qualquer pessoa que entende. É preciso olhar para ela com outros olhos. Porque você com 2 acordes só toca um samba, com 2 acordes só não toca a Bossa Nova, não. Sim. Entendeu? Ela é uma música, talvez por isso ela é uma música sofisticada, né? Nasceu aqui em Copacabana, no Leblon, ela nasceu aqui nesse ambiente. Não foi qualquer lugar que ela nasceu por aqui. Ela não nasceu, ao contrário do que as pessoas pensam, não nasceu no apartamento da Nara, né? Não nasceu. Nem a Nara nasceu no apartamento da Nara. Nem a Nara nasceu. Você imagina, sabe, uma coisa,
tão sofisticada, tão complexa, que o mundo inteiro adotou e assimilou nos últimos 60 anos, como é que pode ter sido criada por meia dúzia de amadores, aprendizes de violão num apartamento, entendeu? É claro que ela é resultado de um processo enorme que já vinha desde os anos 50, 40, com milhões de pioneiros, o Garoto e muitos outros, né? Acho também que ela foi uma resposta ao jazz, porque o jazz, a bossa nova, ela herdou coisas do jazz. O João Gilberto dizia que era o samba. Ele falou, eu sou sambista, meu negócio é o samba. É. Então vamos dizer que seria essa combinação. Quando ela vai para os Estados Unidos, o jazz estava free jazz, estava perdido. Donato, quando chegou lá, não tinha onde trabalhar. Foi trabalhar com o pessoal que tocava música cubana, porque ele não tinha espaço. Então a gente devolveu para o jazz aquilo que o jazz já tinha nos dado. Então fez um bem louco para o jazz também. Você não pega um disco de um jazzista que não tem uma música de bossa nova. Todos adotaram, todo mundo quis adotar. Essa música é especial. Você falou dos cantores. A gente que inventou aqui nesse apartamento da Nara, não foi isso. Para você, Wanda, a batida do violão, o jeito de cantar, o descompromisso com essa coisa de ter uma grande extensão, o que disso define a bossa nova? Então, a bossa nova ela não é uma música... Uma coisa que o João Gilberto falava, que eu acho muito legal, ela é feita por um terceiro instrumento, que é a combinação de voz e violão. Faz um terceiro instrumento. Você não consegue, eu falo para as japonesas, elas chegam aqui, elas querem cantar, olha que coisa mais linda, não é assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Quanto mais você entender... A divisão? Essa divisão, esse movimento que você pode ter com a música, mas você vai entender o que a bossa nova então trouxe para nós. você acha que é uma divisão swingada da bossa nova? Tem swing, bota swing. E outra coisa, os próprios americanos, né, só começar, claro, na verdade, acontece uma coisa em algum lugar, eles querem se apossar dela imediatamente e torná-la uma coisa dela. Então, a batida da bateria da bossa nova. Você é capaz, certamente, de o baterista americano, ouvindo um disco brasileiro, talvez fosse capaz de reproduzir aquela batida. Mas não era. Eles só começaram a saber bater bossa nova quando começaram a ver os bateristas brasileiros tocando em Nova York. É verdade. Ver a maneira de bater, entendeu? Antes não sabiam fazer. Paulo Né? Braga, o que você acha do Paulo Braga, falando em baterista? É maravilhoso. A lista de bateristas que nós temos, todos são maravilhosos. Aliás, os nossos músicos são maravilhosos. Já que você falou de Vinícius, eu queria fazer a tal da pergunta polêmica. Você, dizem que virou especialista em lidar com um homem difícil no meio da bossa nova. Não sei se é folclore ou não. Mas o Vinícius era o mais tranquilo, era uma pérola, era um doce. Isso procede? Não, é verdade. Vinícius gostava de gente, casa cheia, jovens. Ele andava rodeado, ele não andava sozinho. Ele gostava de ter gente em volta. Então, com isso, ele se tornou uma pessoa adorável de estar junto. Fora que o que ele dizia, tudo interessava. Não tinha uma coisa que se jogasse fora. O que de mais sedutor que tinha nele? A conversa? O papo do cara não era fácil. Eu tenho uma história com ele que eu adoro, que ele foi fazer, ele e Edu foram fazer uma música, uma trilha sonora para um filme francês, do Jean-Gabriel Albicoco. E nós fomos para a Bahia, para o Edu trabalhar com ele. Estava casado com a Jéssica, ele estava sem beber e estava comendo nada, coitadinho, aquela mesa com todas as comidas baianas, vi aquele pratinho dele, aquele frango branco, aquela cenouria, aquela batata, aquele negócio. Ele comendo aquilo e nós bebendo, comendo. Quando chegou de noite, assim, eu fiquei, comi pimenta pra caramba. Falei, onde é que é a cozinha? E vim descendo a escada, assim, vi uma luz. Eu falei, acho que era ali, se eu não me lembro. Quando eu fui chegando, era ele, que estava dentro da geladeira, meio aberta, atacando a geladeira. Escondido. Comendo tudo, escondido não sei de quem, porque ele falou, fecha a porta. A primeira coisa que ele falou, fechei. Ele falou, tirou tudo, botou em cima da mesa e atacou tudo. Então ele era esse cara. E nós ficamos até 6 horas da manhã, só eu e ele ali. Atacando a geladeira e conversando. Atacando a geladeira e conversando. Que delícia, né? Que delícia. Que papo maravilhoso. E a Jéssica foi a que era amiga da Betânia, né? Uma das últimas mulheres dele. Foi. Não sei qual é a última. Quantas vezes o Vinícius casou? A última foi a Gilda, né? Foi. A Gilda foi a última. Que ele já apresentava as pessoas como aqui, minha viúva. Quantas vezes o Vinícius casou, Rui? Teoricamente 8, né? Mas duas com a mesma, né?
Qual foi? Com a Lila, né? Com a Lila, a primeira. Não, com a primeira, né? Com a Não, a Lila foi a Tati. segunda. A Lila foi a traição. Lila foi a segunda, Estou sabendo aqui que em 2024 você, o Menescal e outros subiram ao palco do Rock in Rio. Como era o público? Era de jovens? Como foi tocar bossa nova num festival de rock? Olha só, eu tive uma certa decepção. Primeiro, porque o nosso horário era ruim. Segundo, o nosso palco era longe. E terceiro, choveu. Ou seja, Só as deu coisas problema. não estavam a nosso favor. Mas mesmo assim, foi uma experiência. Eu fui assim, achando que ia ser um grande momento. E não foi. Bom, pelo menos ali foi uma coisa importante, né? Um festival de rock que se lembrou de convidar o pessoal de bossa Nossa, nova, isso né? foi incrível. Porque Quando o o Zé Ricardo contrário... me ligou, eu levei um susto. Vai ter certeza, Uau. Zé Ricardo. Como foi? Eu tô super curiosa para saber. Não, ele me telefonou e falou, amor, você é a pessoa que tem que estar em qualquer lugar da Bossa Nova. A Bossa Nova, ele falou um negócio lindo para mim, a Bossa Nova é você. Não, o Zé Ricardo, ele é um gentleman. Não, ele é maravilhoso. Como foi para você esse momento tão presente de estar no Rock in Rio? Então, é isso que eu estou dizendo. Eu tive uma certa decepção por isso. Porque o nosso palco era um pouco afastado. E, pelo menos, o horário era no meio de tarde. Estava começando a chegar gente ainda, entendeu? A parte boa, Tanto teve? que muita gente que eu dei convite nem chegou a ponto Entendi. de ver. Chegaram meio tarde, entendeu? A parte boa foi esse prestígio, Foi né? o máximo ter a Bossa Nova no Rock in Rio. Isso não Isso. tem a dúvida que foi. Mérito seu. Ah, não, meu não, de todos que tiveram lá. Teve a Leila, teve o Menescal, principalmente. Né? Menescal conduz esse barco. Mas ganhou barquinho. esse elogio. Já a Ele Bossa conduz Nova o é barquinho. você, Wanda, do Zé. O Carlinhos dele me contou que naquela época, quando começou, você era entrevistado no programa de televisão, você sentava num sofá, né, junto com o entrevistador, e o sofá era desconfortável, você não tinha como se sentar, não tinha lugar para botar o braço, etc. Tal. Aí foi na TV Continental isso. Aí o Carlinhos viu um cara passando, por favor, você tem um lugar melhor para uma coisa melhor para sentar? Aí o contra-regra foi lá, achou um banquinho dessa altura. Aí o Carlinhos sentou, se acomodou ali, tocou, fez o programa. A partir daí a Bossa Nova passou a ser a música do banquinho. O contra-regra era o Miele. Então, todo mundo diz que quem inventou o banquinho e violão foi o Miele. Eu não sabia essa história. Essa história. O do Miele Carlinhos. pegou a primeira coisa que tinha perto e botou ali. Botou né? o banquinho. Só que assim, depois descobriram que o banquinho era horrível, né? Porque o banquinho você não tem como ser. O banquinho é muito ruim. Tá Qualquer lugar que eu chego, sem um banquinho, eu detesto. Então, é sobre isso. O quiz é sobre o banquinho. Então, você vai ser o único que vai acertar. Eu vou fazer você gostar do quiz. Olha só. Primeiro, dizem que a letra, um cantinho, um violão, antes não era um cantinho, um cantinho, um violão. Era um banquinho, um violão? Vou falar pra você. Era ou um banquinho, um violão, um beijinho, um violão, um cigarro e um violão. Não, nada disso. Era um cantinho, um violão, amor. Sorry. É? Então errei tudo aqui, ó. Agora foi Não, o que... começou a letra Que parada usando do Corcovado, cigarro é era um essa? cigarro e violão. Um cigarro, Foi violão. o Tony, Viu? João Gilberto Olha disse. só, Ele mais sabe. que eu. Aí Sabe o muito João mais Gilberto que eu. ele disse, não tá legal esse negócio de cigarro, bota o cantinho, uma coisa assim. Eu quero agradecer imensamente. Muito obrigada. A Wanda, que honra, que maravilha te ouvir. Você é maravilhosa demais. Muito obrigada. eu Mãe do fico meu feliz. amigo Bena Lobo, que eu É. adoro. Queria mandar um beijo pro Bena. Ele é maravilhoso. Grande Não é porque cantor, é meu grande filho, não. compositor. Ele é maravilhoso. Toca violão, toca no estilo Wanda ou no estilo Edu? No estilo dele. Ah, que é melhor. é a melhor resposta. E você, Rui, tá se divertindo? Ainda tem mais trabalho hoje. Se prepara que você não vai embora. Tá bem, tá bom. Eu vou te explorar mais hoje, esse corpinho. Ótimo, ótimo. Tá ótimo? Tô aqui. Wanda, muito obrigada. Até a próxima. Até.